gente vai falar sobre o aluguel garantido. Lembrando, Lucival, que esse quadro tem o patrocínio do Horto Residência, o seu condomínio ali na BR-324, com toda a infraestrutura, com lazer urbano e rural, onde você poderá viver os melhores dias da sua vida ao lado de sua família. Aquilo ali é um paraíso, coisa mais linda, viu? Olha, Humberto, você tem dito que demanda por aluguel em Feira de Santana tem crescido, e como está a inadimplência, Humberto? Lucival, a demanda por aluguel, ela é uma crescente e uma tendência, até mesmo por estilo de vida. A gente falou em outros programas, vou só repetir, 2 fatores que influenciam muito o crescimento na demanda por aluguel. Um é o estilo de vida das pessoas que tem mudado, principalmente dos mais jovens, que querem mais usufruir, querem experimentar. Eles ainda não estão decididos e não querem ter uma residência física, por isso a locação é o ideal. E o segundo, e importante também, é devido a estarmos vivendo um momento de juros alto. Então hoje vale mais a pena alugar, permanecer no aluguel, quanto se aguarda a queda da Selic. Por isso as pessoas têm alugado bastante, e quem tem imóveis para aluguel tem tido rendimentos com isso. E por que a inadimplência tem crescido? Isso se dá, Lucival, porque todo ano, os primeiros meses, a gente tem essa consequência, e um dos motivos principais é o fato que final de ano as pessoas costumam gastar bastante, as compras de final de ano, elas costumam exceder, e os primeiros meses do ano, historicamente, a gente tem um aumento no índice de inadimplência das locações, além também do endividamento das famílias, né, que está num patamar bem elevado. Isso também contribui e influencia para que a inadimplência ela cresça. Ô Humberto, existe alguma forma do locador não ser penalizado com essa inadimplência? Existe sim, Lucival, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o aluguel garantido. Então existe uma metodologia que nós utilizamos na imobiliária Nobel Imóveis, que é o aluguel garantido. Com o aluguel garantido, o proprietário ele não vai ter essa dor de cabeça, ele não vai ser penalizado, porque independente do inquilino pagar em dias ou não, do inquilino ficar inadimplente, ele sempre vai receber o aluguel dele na data marcada, e com isso ele vai estar blindado da inadimplência, que é o maior medo de quem possui um imóvel e colocar ele para locação. Olha, gente, estamos falando aqui sobre aluguéis de imóveis, e essa modalidade que é interessante, que o Humberto acabou de falar, aluguel é garantido, para realmente não ter dor de cabeça na hora de alugar um imóvel, né, seja lá por conta da inadimplência, por conta do mercado, uma situação inesperada, ou a pessoa que está lá na casa, no imóvel, teve um momento difícil e não pôde arcar com o seu aluguel. Então, com o aluguel garantido, a pessoa não tem esse problema. Porque como é que esse trâmite do aluguel garantido, a imobiliária se responsabiliza, ela toma a frente de tudo na hora de assinar esse contrato, Humberto? Existe alguma forma também do locador não ser penalizado com essa inadimplência? E além da inadimplência, qual a maior queixa dos locadores referente à locação? A maior queixa dos locadores, além da inadimplência, Lucival, é os danos causados ao imóvel. É muito comum, a gente trabalha com locação e com venda, então é muito comum alguém nos procurar, olha, meu imóvel estava alocado, mas eu não quero alugar mais de jeito nenhum, porque o último inquilino destruiu minha casa. Mas por que isso acontece? Porque ele não fez a locação de maneira profissional. E diga-se de passagem, Lucival, a grande maioria das pessoas ainda alugam imóvel sem garantias, sem observar esses detalhes, né? Ela tem um costume, de repente, alugou uma vez, 2 vezes, não teve problema, e ela permanece nessa modalidade de não buscar a profissionalização necessária para que ela possa, assim, ter o seu imóvel sempre da forma que ela entregou. Então, quando ela tem essa preocupação, quando ela entende que ela precisa profissionalizar a locação do seu imóvel, que aquilo ali tem que ser tratado de maneira profissional, porque na grande maioria das vezes
a locação de imóvel serve como a renda da pessoa, uma renda extra, na maioria das vezes, e em alguns casos a renda principal. Então, quando aquela locação ela fica em falta, a pessoa sente muito. Quando ela recebe um imóvel deteriorado, ela vai ficar um bom tempo sem usufruir daquela locação. Por isso a importância de profissionalizar. Por isso a importância de buscar uma imobiliária que cuida do imóvel, do processo inicial até a devolução do imóvel, que cuida de todos os pontos. E é isso que nós conseguimos obter através do aluguel garantido. A gente está atuando no mercado desde o ano de 2008, Lucival, e a gente via que essa era uma dor muito grande dos nossos clientes. Alugar um imóvel e no final da locação, na modalidade comum, ela não tinha uma garantia de que ia receber o imóvel em dias, a não ser o contrato. Mas o contrato não é suficiente, porque quando ocorre o sinistro, ela não tem a quem recorrer, a justiça é lenta, os processos são demorados, chega a decorrer décadas, em alguns casos, principalmente se o inquilino buscar artifícios e souber se defender mais do que o locador. Por isso a importância de profissionalizar e evitar esse tipo de dor de cabeça. E olha, Lucival, as pessoas que têm optado pelo aluguel garantido, o índice de satisfação tem sido muito grande, é uma modalidade que cresce a nível Brasil. Hoje, inclusive, nos grandes centros, pouco se aluga na modalidade antiga, sim. Como fiador, como calção. A grande maioria é aluguel de uma maneira garantida para que o proprietário tenha certeza que o seu patrimônio vai ser bem cuidado, que o rendimento vai entrar na conta dele em dias e que no final ele vai ter o imóvel da forma como ele entregou. Olha, eu escuto muito, né, de muita gente que tem imóveis aí dizer assim, não vou alugar mais um imóvel, porque às vezes quando a gente recebe, está todo deteriorado, a gente vai lá, é uma questão para... Nem todo mundo é consciente e justo para devolver como pegou, e às vezes deixa lá o imóvel parado, até tendo prejuízo por conta de falta de manutenção. Então, uma solução para esses casos de pessoas que estão até desestimuladas a alugar por conta desses perrengues é o aluguel garantido, né, Humberto? Só para a gente resumir, para você que está acompanhando o programa, o que é o aluguel garantido, fala mais uma vez, e quais as vantagens que ele oferece para o proprietário de imóvel, Humberto? O aluguel garantido é a modalidade que garante para o locador a solução de todos os problemas que ele vinha tendo. E quais são os problemas que mais afetam a locação? Inadimplência, devolução do imóvel de forma inadequada, pagamentos atrasados, que é outra dor, porque às vezes o inquilino, ele até paga todo mês, mas o vencimento dele é dia 5. Aí vai jogando mais 3 dias, aí mais 5 dias. O proprietário recebe dia 10, dia 15, dia 20. E esse atraso gera um ônus para o proprietário que assumiu compromissos naquela data. E com o aluguel garantido, o inquilino pagando em dias ou não, o proprietário sempre vai receber naquela data, né? Na data marcada. Então, esse é um diferencial incrível, que gera para o proprietário algo tão necessário no mundo dos investimentos, chamado previsibilidade. Então, ele pode assumir compromissos, e todas as pessoas que têm alguma fonte de renda, ela assume compromissos, inclusive com datas marcadas, baseado naquele rendimento que ela tem. Se aquele rendimento, por algum motivo, não vem, consequentemente, vai gerar uma série de transtornos para ela, que muitas das vezes se torna até mais caro, mais custoso do que o que ela receberia de uma correção ou de uma multa por aquele aluguel. Então, ter o recebimento na data correta, ter a certeza que no final vai ter o seu imóvel da maneira que entregou, que não vai ter dor de cabeça, é isso que o aluguel garantido promove. E tem sido um sucesso muito grande, tem feito com que as pessoas que nos procuram e são atendidas nessa modalidade estejam 100% satisfeitas. Humberto, além de toda essa segurança, quais os benefícios o locador tem com a Nobel Imóveis? Tem outro benefício muito interessante, Lucival. Nós damos, além disso tudo que o aluguel garantido promove, a gente dá uma assessoria imobiliária
para que o locador possa maximizar ao máximo o retorno sobre aquele imóvel. Como essa assessoria, nós orientamos ele o que deve ser feito no imóvel, o que deve acontecer para que aquele imóvel rentabilize mais. Aproveitando, o que é que faz hoje um imóvel rentabilizar mais? É um imóvel ter o ar de modernidade. Quanto mais moderno é o imóvel, mais rentável ele é. Às vezes, você vai, muito comum, a pessoa comprou um apartamento, uma casa, ela viveu ali muitos anos, arrumou, e aí de repente ela vai e resolve, mudou o padrão de vida, vai para um outro lugar e coloca aquele imóvel para locação. Mas aquele imóvel que ela decorou e arrumou há 30 anos atrás, por mais que esteja ali completinho, ele não é tão atrativo porque ele tem cara de século XX. Sim. E a gente orienta como ele pegar o imóvel dele e fazer com que fique com aparência de século XXI, de moderno. Esteja atualizadíssimo sempre, para facilitar o aluguel. Exatamente, porque as pessoas cada vez mais, elas querem ter a experiência do moderno, do novo. E muitas das vezes isso não é caro, por isso nós damos a orientação, mostramos ponto a ponto o que pode ser feito, como pode ser feito, damos dicas preciosas e simples que valorizam o imóvel e, acima de tudo, diminui a vacância, porque o imóvel atualizado ele aluga muito rápido, imóvel antigo demora de alugar, muitas pessoas questionam, meu imóvel está demorando de alugar. Se for residencial, com certeza aquele imóvel está bem desatualizado, está com cara de século XX. Imóveis com cara de século XXI, imóveis modernos, eles são altamente disputados, alugam rápido, rentabilizam bem. Então, além de tudo isso, nós orientamos e damos assessoria para que ele possa rentabilizar ao máximo o seu imóvel. Isso vale para qualquer tipo de imóvel, residencial, comercial, independente do valor do imóvel, do contrato, ali como é que é, Alberto, que funciona isso. Qualquer pessoa pode fazer essa cláusula do aluguel garantido? Sim. O aluguel garantido, ele tanto é utilizado para imóveis residenciais, quanto para imóveis não residenciais também, que são os imóveis comerciais, para galpão, qualquer tipo de imóvel, ele se enquadra e ele também pode usufruir do benefício do aluguel garantido, que dá ao locador a segurança necessária e tem crescido muito, Lucival, muito. É uma alegria muito grande falar do aluguel garantido devido à satisfação que a gente tem tido dos clientes que já são atendidos por essa modalidade. Não quer ter dor de cabeça? Então faça aí o aluguel garantido. Procure Humberto Mascarenhas, que é especialista em imóveis, e saiba mais sobre aluguel garantido e outras modalidades, né? Outras formas de investimento também em imóveis. Humberto, muito obrigado. Quem quiser saber mais, como encontrá-lo, né, também nas redes sociais. A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. Ali a gente tem uma equipe de corretores especialistas em aluguel garantido, que vai dar você todo o suporte, toda a orientação, vai precificar bem o seu imóvel, vai tirar fotos que valorizem o seu imóvel e vai fazer com que o seu imóvel seja bem locado. Nós também estamos nas redes sociais, você nos encontra lá, basta pesquisar por @Nobel-Imóveis no Instagram, no YouTube, no Facebook, e também Humberto Mascarenhas, @Humberto Mascarenhas, você vai nos encontrar lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, e vai ser um prazer muito grande poder ajudar você. Sival, mais uma vez um prazer imenso estar aqui comunicando, falando desse mercado gigante e expressivo que é o mercado imobiliário. Para você, ouvinte, que nos acompanhou, meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Humberto. Obrigado a todos. Rafael, um abraço. Elenilson, grande abraço também. A gente volta amanhã com mais um Cidade em Pauta. E lembrando sempre que toda terça-feira temos esse encontro especial com Humberto Mascarenhas, falando de imóveis, de investimento, de como você, né, ter realmente bons resultados. Especialista em imóveis, falamos com Humberto Mascarenhas e a gente finaliza o programa de hoje.